Muito legal, vamos lá. Eu tô tentando lembrar, de exorcismo. Vamos para o assunto mais delicado. Galera, ó, maneira aí vocês que estão aqui ao redor. Tá pegando imagem já? Já. Tá. Ó, mas olha só, se cair de novo a luz aqui, não sei se vai dar pra garantir a transmissão. Não, mas, cara, Se vai ficar caindo toda hora... não, mas tem que ligar a imagem aqui. Você liga? Ah, liga. Dá Tá. ali o Pera aí. Vai falando aí que eu vou... Você passa pra ele lá. Aí, Ó, eu já assisti filme de exorcismo, como que eu já tive em igreja evangélica, já vi umas coisas estranhas, velho. Vou te explicar e você Tudo me bem. dá a sua visão. Criança não, mas tipo adolescente com uma força sobre-humana. Isso acontece por ATP. O que é ATP? Adenosina trifosfato, que acontece no rim. Sabe aqueles corredores de 100 metros que você fala, cara, como é que o cara consegue fazer aquilo numa velocidade monstruosa? Tá. Existem histórias, por exemplo, de carro que cai sobre criança e vai a pessoa lá e regaça. Você tem segundos que é produzido uma sobre-energia que o teu corpo mesmo produz. Tipo super-herói. Só que segundos para fazer uma ação. Quando você estuda a fisiologia humana, você vê que existem fibras primárias e secundárias. Quando você faz um exercício, você nunca recruta 100% das fibras do seu corpo. Você vai trabalhar sempre um grupo pequeno de fibras que é o suficiente para cumprir aquela ação. Quando você tem o conhecimento de como trabalhar a fibra primária e secundária, você consegue levantar mais carga daquilo que você está acostumado. Por isso que eu levantava 500 quilos no leg press com uma perna. Cara, não tenho noção. É muita coisa isso? Eu não tenho ideia. É muita coisa? É um Fusca. Sim. Caramba, é? É um Fusca. E como você fazia isso? Drenando essa... Você pega e direciona toda a fibra primária e secundária e mais essa explosão. E você está me dizendo que essas coisas que parecem que a pessoa está possuída é um tipo de... Mas não é... É a mente consciente? humana direcionada para aquele evento, mas na verdade... é consciente? A pessoa está querendo fazer aquilo? Então, vamos lá. Existe uma coisa chamada sugestão. Tá? A pessoa é sugestionável àquele princípio. Todo mundo Ou, né? no caso do filme O Diabo e o Padre, que foi o diretor do Exorcista, que chamou o padre Gabriel Amorfi para mostrar e tudo mais, ele estava tentando fazer um exorcismo numa mulher, já era a 8ª tentativa, e ele não conseguia fazer. Aí tem 2 pontos. Uma vez perguntaram para o padre Gabriel Amorfi, quantos diabos existem, né? Quantos processos você já participou e tal? Aí ele falou, eu já lidei com 2.000 fenômenos de possessão sobre um indivíduo. Aí o repórter falou, mas existe tudo isso de espíritos, demônios que podem influenciar uma pessoa? Ele falou, não, era o mesmo. Aí você fala, pô, tem coisa estranha nesse assunto, como é o mesmo? O cara não tem nada a fazer? Opa, vou entrar nesse agora. Agora eu vou entrar naquele. Não, vou fazer isso, tá? Então isso complica. Já não é fato. Aí quando você vai ver esse filme, eu recomendo que você assista... Qual que é? O Diabo e o Padre. Está no o Netflix. nome do filme? O Diabo e o Padre. Que é do diretor do Exorcista, que ele vai até o Vaticano para criar um filme meio de gravação de mão mesmo. Tá. E ele vai entrevistar muitas pessoas da área médica sobre se é possível ou não acontecer o exorcismo e como dá um indivíduo na parte psicológica. Então ele vai no Hospital de Israel, ele vai no Hospital de Boston, ele pergunta para muitos profissionais, tanto psicólogos, psiquiatras e neuro, para entender como se dá. Claramente, por lidar com a igreja, muitos ficaram ausentes, falaram, eu prefiro não me manifestar nesse assunto. Porque você está batendo de frente contra uma história do Vaticano. Claro. Aí você vê ele fazendo exorcismo na Inclusive, mulher... está na Bíblia que Jesus tirou demônios, não é? Não, eu vou te explicar isso. Aquele, me chama Legião... Não tem Então, Legião era um exército romano. Então, mas... Jesus nunca enfrentou um demônio. E essa eu bato de frente. Eu Você vou quer falar encher isso o saco. Você quer falar isso agora ou Não. vamos... Eu vou te explicar o que são demônios reais. Tá. Entendeu? Porque daí vem... depois que eu saí do Flow, veio até Que ele joga pastor enchendo pros meu porcos, saco. não é um lance que ele joga pros porcos? Ele remessou os romanos aos porcos. É uma figura de linguagem, então? É óbvio. A Bíblia é inteiramente uma parábola. Ninguém leva a Bíblia ao pé da letra. Quem faz isso não tem como fazer. Mas você lembra desse trecho? É assim mesmo, né? Joga pros Sim. porcos? O que acontece? Bom, vamos explicar vários. Vamos lá, Foram vamos lá. muitas perguntas. Mas se quiser concluir... Não, se quiser concluir primeiro... Saco. Se quiser concluir primeiro do lance do Sim. filme e depois isso. Quando você assiste esse filme,
Então, tá a Cristina, que se diz possuída, Tá. com uma sala com milhões de pessoas de idade. Lá deve somar uns 10 mil anos fácil, se você... Tem um auditório ali, né? Você vê gente comendo pipoca, arremessando o diabo, tem um monte de coisa. Sério, por que tem um auditório para ver a possessão da mulher? Aí ele tá já debilitado, o padre Gabriel Amorfi, ele acabou falecendo depois desse vídeo. Então mostra ele com a batina, com tudo. E ele falava, né? Jogava água, colocava a cruz, passava a batina dele e tal. E a mulher toda... Aí chegou uma hora que cansou, o padre cansou e falou, já chega, para. Ela para do nada. Ô, demônio descansa? Demônio tem um momento de vai fazer xixi, peraí, vou mijar, já volto? Mas deixa eu fazer o advogado, não do diabo, do padre. Mas e será que não é o poder dele, baseado na fé dele, que parou? Não. Aquela mulher, a Cristina, ela tinha problemas psicológicos, ela tinha um problema sério de relação na família, ela tinha um problema de aceitação na família e tudo mais. Então ela canaliza esse processo numa espécie de possessão para justificar aquilo, uma sugestão. Ela está sugestionável sobre a sua própria mente. E Que o padre a mente é poderosa sabe, pra caramba. E o padre sabe. Lá, se você assiste, você vê o padre Gabriel Amorfi, ele sabe. O que ele faz é uma medida paulatina, é um remédio, ele fala. No livro, se você lê, ele deixa bem claro. Existe o fator psicológico sobre o indivíduo, que é, eu vou agir fazendo com que ele acredite que está possuído, eu, como um processo de intervenção da própria igreja, facilito o processo de convencê-la de que o espírito não está mais sobre o seu corpo. A pessoa se cura. É isso que eu ia falar. A pessoa se convence pelo poder de sugestão, assim como ela foi sugestionada. Eu entendi. É assim que eles funcionam. Ok? Mas vamos voltar agora ao que a gente está falando. Ok. Você me perguntou sobre a questão bíblica. É. Ok? O diabo bíblico. Se você for pegar o fundamento dos estudos na época, até mesmo da onde Jesus tirou esses conceitos, que foram dos Vedas, dos Upanishads, dos sacerdotes, dos grandes líderes espirituais daquela região, acredita-se que o próprio ser humano, ele é dual. Ele ama e odeia. O bem e o mal. Da mesma maneira que a gente estava falando de uma estrutura de Bodhisattva, da compaixão, das suas paixões e da estrutura mais escura e sombria dos instintos, nós temos um instinto de sobrevivência. Nós estamos falando de um período de 2000 anos atrás, onde as pessoas, para sobreviver, quebravam pedra para as vigas passarem, para estruturas, cidades serem construídas. Sim. Os caras trabalhavam por pão e água. Quando um povo é escravizado, que é realmente o povo, os judeus, eles tornam-se escravos dos soldados romanos, do Império Romano, eles são jogados à marginalidade. Eles são como se fossem, entre aspas, os mendigos, que a gente não vê, não enxerga. Eles são povos ignorados, porque eles são serviçais. Você não fala com os serviçais. Por isso que eles eram chamados de os mortos. Os mortos não falam. Não é que os espíritos da Bíblia não falavam, é que os mortos eram o povo. O povo não fala, não tem palavra. Não tem força. Veja a Bíblia como uma estrutura política, social e econômica, não religioso. Veja Jesus como uma figura que tira o povo dele morto, levantei os mortos para combater um exército. Legião era o Império Romano, uma legião de romanos. Ele enfrenta os romanos. Quando ele entra numa cidade e fala, legião está entre nós, significa que os soldados romanos já tinham invadido aquela cidade. E já tinham escravizado um povo. Ele vai e ergue o povo, jogando aqueles soldados romanos dentro de uma taverna aos porcos. É isso. Derrota? Não, eles começam a impor a condição da existência do povo. Eles mobilizam o povo a lutar pela sua vida, pelo seu direito de existir. Mas esse é uma visão sua ou existe um estudo sobre isso? Conversando com a minha esposa, doutora Daniele, que é teóloga formada na Metodista, existem professores que também defendem essa tese linha, né? de uma versão de um Jesus político, social dentro dessa estrutura, ok? Tá. Então, é tratado isso numa faculdade de teologia. Então, existe sim a ideia de que você tinha o conceito desses demônios, mas como dois princípios. Um princípio
da derrota do próprio ser humano, ou seja, o demônio que te consome, você aceita a sua pobreza, a sua miséria, aceita as suas condições, que está intrinsecamente ligado à nossa natureza, e um demônio externo, que era o quê? A forma de como o povo era tratado por soldados romanos, pelos imperadores romanos, pela escravização. Eles eram os demônios. Ok? Tem até uma linha de pensamento que a segunda volta era uma coisa metafórica também, né? Não é? Então, você entende? Até mesmo quando você vê o Apocalipse, quando é escrito, você vê, né? Que eram dragões que estavam se erguendo. O que estava no semblante das bandeiras dos romanos? O símbolo dos dragões. Ah, é? Sim. Entendeu? Então você vê o dragão se erguendo. Tem uma linha que acredita que o Apocalipse está se falando daquela época e não de uma época futura. Não é que tem uma linha. Ele foi escrito realmente, tratado. Existem vários escritores do Apocalipse. Não foi só um que escreveu o Apocalipse. O Apocalipse ele foi escrito em algumas épocas por figuras. Certo. Que ali mostram realmente o quê? A destruição do Império Romano, a queda, né? O Império Romano pegando fogo e tudo mais. Então, é escrito o Apocalipse como o quê? A queda de um império, que era uma visão apocalíptica. Era um cenário de um império que comandava tudo, indo às favas. Então, assim, é uma estrutura muito delicada essa interpretação bíblica. Lembrando, existem muitos pontos de vista, muitos escritores, muitas linhas de pensamento. E essa que eu estou passando é baseada em história. Eu não sou teólogo. Eu estudei a história baseada em alguns escritores que eram atrelados a esse conceito de trazer desmistificar por meio da história. Eu não sou teólogo, ok? Então, assim, eu não tenho viés nenhum. O que eu estou trazendo é baseado num conceito real da história. Mas a sua crença... Eu sou budista. Minha crença é o budismo. Verdade. Então vamos lá, voltando à minha história. Tá. Quando eu saio dessas religiões, sou batizado no catolicismo, passei por toda essa parte espírita, fui para as ordens esotéricas, estudei um pouco sobre o judaísmo, porque eu queria realmente aprender coisas legais, mas eu vi barreiras dentro do judaísmo. Ah, é? Claro. Você não é judeu, eu não sou judeu. Eles dão atenção. Não vão abrir... Você pode comprar livros, você pode ir na editora Sefer e se entupir de livros. Mas quando chegar na prática, você não pode tocar nos manuscritos sagrados, porque você não é. A vivência, estar ali, fazer parte e tudo mais, é difícil. Você não é sangue judeu. Então, estar inserido naquela prática da meditação cabalística e tudo mais é para poucos, é só para um povo. Você pode estudar, mas a prática é difícil. Ok? Até mesmo quando você fizer a meditação cabalista e você começar a entrar nas esferas, que são realmente os Sephiroth, você vai ver as dificuldades, porque você não vai ter um estudo tão... Né? A própria Cabala, que é passada de tradição, remete a ter um rabino que te auxilie dentro desse processo. Entendi. Eu fiquei anos estudando sobre isso, e eu tenho uma experiência até curiosa sobre essa história do judaísmo. É o seguinte... É bizarro, assim, de novo, é uma história que eu vou te contar. Se acredita ou não, aí é outra, aí é